Vamos meditar num texto bíblico e refletir também sobre realidades que envolvem a nossa vida, o nosso existir, o que é diferente de sobreviver. Se existir significa quando você dá direção, norte à sua vida, baseado em intencionalidade, né? A existência precede a essência, significa então que o seu pensar ele está acima às vezes da tua própria natureza. Por quê? Porque a tua razão ela favorece você refletir a vida, a própria vida, o início da vida, a razão por que estamos aqui e nos leva também a refletir de onde viemos e, sobretudo, para onde vamos. E Paulo ele é muito conhecido pela cultura que ele detinha, e ele era perseguidor da igreja de Jesus Cristo e teve uma experiência tremenda quando ele caiu do cavalo, ficando cego, a vista recobrada depois que teve um encontro com alguém que Deus orientou que ele procurasse. E depois disso ele passou então a um perseguido, de perseguidor passou a ser perseguido por causa do evangelho. O evangelho tem essa característica: quando você está pacificamente vivendo com pessoas que não se sentem incomodadas, mas quando você abraça a fé, quando você começa a pensar a vida na sua realidade relacional com Deus, você então começa a perceber que existe algo muito além dessa realidade que vivemos pela falsificação dos nossos sentidos. Então Paulo ele encontrava-se no Areópago, um local onde as pessoas se reuniam e ali apresentava suas ideias. E ele então começa o seu discurso dizendo: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Ele ficou incomodado com aquilo porque havia vários altares, mas endereçado a deuses da época, da cultura, e que tinha certa credibilidade. Mas havia também um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo diz: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. A chamada de Paulo é para que todos ali pudessem pensar junto com ele nesse altar erigido e que devotado a um Deus desconhecido, ou seja, para que eles não ficassem mal com alguns deuses, ele erigia um altar a um Deus desconhecido, porque a cultura era que os deuses penalizavam aqueles que se esqueciam e todo o castigo vinha sobre aquelas pessoas que não devotavam. Enquanto com Deus, o Deus que cremos, não é assim. O fato de você não devotar a fé, o seu acolhimento, o seu coração, não, ele não se coloca contra você, deixa você viver sua vida porque você é livre. Ele propõe a vida e a morte, e você que escolhe a vida ou a morte. Então Paulo ficou assim extasiado e pensando: olha, se vocês adoram sem conhecer, eu quero anunciar a vocês. Esse é o Deus que eu conheço. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana. Aí entra o criacionismo. Nós cremos que a nossa origem é de Deus e por meio de um casal fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas mesmo têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra,
trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Ou seja, esse período em que o homem transitou dentro da sua devoção, dentro da sua idolatria, dentro da sua interpretação errada da divindade, e que o homem então chegou a absurdo de sacrificar filhos e muitos outros comportamentos repudiados por Deus. Paulo disse a Deus, não leva em conta esse tempo. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Na sequência do texto, eu não vou ler não, mas quero deixar para você que muitos ouvindo aquilo zombaram. Porque na dimensão da fé, não é apenas você pensar a vida e descansar a tua vida na fé. Você tem que pensar a vida, pensar a morte, a sua finitude, pensar na existência de Deus, pensar nas virtudes que originam-se de Deus presente na sua vida e, sobretudo, na imortalidade da alma, que é uma dádiva de Deus, nos concedendo a sua própria imortalidade, a sua eternidade. Então, Paulo ele chama a atenção das pessoas, dizendo, olha, se vocês são tão supersticiosos e têm cuidado para não ofender nenhum Deus, a ponto de erigirem um altar a um Deus desconhecido, eu quero que vocês agora, por meio de uma reflexão, pensem que nós temos uma origem única, Deus, nosso Criador, por um casal, e que Ele estabeleceu toda a raça humana, e que nele vivemos, existimos e nos movemos. A vida só é possível porque há movimento, há intencionalidade, há um propósito de Deus nessa geração. E vocês devem estar atentos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu não canso de dizer, local de reunião para culto não é casa de Deus, não é casa do Senhor, não é... Em aspecto algum pode ser atribuído ali como um lugar em que existe ali uma sacralidade estabelecida por Deus. Muito pelo contrário, essa santificação daquele lugar fomos nós que separamos. A palavra santo significa separado, então nós separamos e prestamos a Deus um culto, reconhecendo que se os céus não contêm toda a sua glória, imagine um templo, um local. Mas quando estamos reunidos e pensando nessa beleza que é toda a glória de Deus inacessível, Paulo chegou a dizer que não é lícito ao homem dizer, dado a experiência profunda que ele teve com Deus, a minha experiência profunda que eu tive com Deus de transformação, de mudança de mente, de coração, tudo isso é algo lindo, lindo demais. Jesus é tudo de bom. E o meu convite é que você possa entrar um novo ano identificando os altares que você erigiu na sua vida e eliminar aqueles que você consegue identificar e que não tem trazido paz, quietude para a tua alma. Você identificou, mas não tem trazido paz, quietude para a tua alma. Mas você também identifica um altar a um Deus desconhecido, ou seja, aleatoriamente você vive uma inclinação da sua própria vida para algo que não corresponde à sua realidade, à sua necessidade. Então você elimina tudo isso e agora volta-se para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Glória a Deus nas maiores alturas.